Shine on me. Just let yourself loose. Close your eyes. Feel a sweet spirit. That's worship. The message is over. This is worship. Let the light from the lighthouse shine on me. Oh, shine on me. Oh, Lord, shine on me. Oh, let the light from the lighthouse shine on. How many feels real good? Raise your hand. That sweet, humble spirit. That's it. To be like Jesus. Just to be like Jesus. On earth I long to be like Him. All through life's journey, from earth to glory, I only have to be like. What good your knowledge Que bem irá o seu conhecimento lhe fazer? Irmão, todo o conhecimento que nós possamos acumular, que bem isto faz? Nós somos 6 pés de terra. Nós todos estamos morrendo às polegadas e aos minutos. Nosso conhecimento não significa nada. We want to know Him. Nós desejamos conhecê-lo, porém eles fazem isso. As I was remarking some Como time eu ago, estava comentando há algum tempo atrás acerca de um certo canarinho, ele pensava que ele sabia todo o conhecimento que necessita ser conhecido. E conhecia tanto que ele podia dizer a todo o restante dos canários acerca dos seres humanos. Assim ele voa para a parte de cima na sua gaiola e começa a falar a respeito do ser humano, como ele conhecia tudo acerca deles. E subitamente um professor de Purdue veio e começou a falar algumas palavras altamente polidas para ele. E o pequeno companheiro piscou seus olhos e virou a cabeça. Agora ele tinha olhos, ele podia ver o professor. Ele tinha ouvidos, ele podia ouvi-lo. Porém, naturalmente, ele não sabia do que ele estava falando. Por quê? Ele tem o cérebro de um canário. Ele é somente um cérebro de pássaro. É só isso que ele tem. Ele não tem um cérebro humano, de forma que ele não pode pensar como os seres humanos. E nem pode um ser humano pensar como Deus. Você é um humano, e todo o conhecimento mundano não é mais do que um cérebro de canário. Tudo que você faça, você somente fere a si mesmo com isso. Você tem que ter a mente de Cristo. A razão que as pessoas vão e se unem a uma organização e substituem um aperto de mão ao invés do novo nascimento, eles estão tentando se desviar do novo nascimento. Eles não desejam o novo nascimento. E eles sabem que nós ensinamos isto na Bíblia, de forma que eles desejam substituir isto por algo. E o povo pentecostal não está menos ruim, tentando substituir algo. Eles desejam isto em distinção. Isto deve ser exatamente bem distinto. Nós daremos um aperto de mão e nos uniremos à igreja e seremos aspergidos ou batizados ou algo assim. Eles têm medo do novo nascimento. Eu algumas vezes creio que o tabernáculo Branham está ficando com medo disto. Agora, nós todos sabemos que um nascimento, eu não me importo onde isto está, ou em que lugar, ou perto de que, é uma sujeira.
Se um bebê nasce numa pilha de vagem, ou num chão duro, ou numa sala de hospital decorado de cor-de-rosa, é uma sujeira, de qualquer maneira. Um nascimento de um bezerro, o nascimento de qualquer outra coisa, é uma sujeira. E o novo nascimento não é nada menos do que uma sujeira. Porém, as pessoas estão tão engomadas. Nós iremos aonde eles apertem as mãos. Nós iremos aonde eles não gritem e chorem e batam no altar e implorem. Você deseja ser tão humano? O que nós necessitamos é de nascimento, morrendo completamente para trazer a vida. Uma semente, uma velha batata, uma batata semente. Você toma aquela batata e a põe na terra. Até que você possa ter novas batatas, aquela velha batata tem que apodrecer. Um milho não pode produzir nova vida até que ele esteja apodrecido. E um homem ou uma mulher nunca podem ter um novo nascimento até que seus intelectos e seu próprio ego estejam podres, mortos. Morram completamente no altar e gritando, fiquem todos sujos, a ponto que a dureza saia fora do seu colarinho e você nasça de novo pelo Espírito de Deus. Eu não me importo se você berra, fala em línguas, pula para cima e para baixo, você bate como um frango sem cabeça. Você está trazendo nova vida. Porém, nós substituímos isto por algo. Nós desejamos a maneira clássica. Certamente, o outro dia, sexta-feira, minha esposa e eu estávamos indo ao armazém. Não é de minha intenção repetir sobre isto, porém, enquanto nós íamos pela rua, eu somente mantive virando a minha cabeça de um lado para o outro. Mulheres nuas. Eu prometi a Deus, quando eu era um homem cego, que se Ele curasse meus olhos, eu olharia na coisa que fosse correta. E eu mantenho uma pequena cruz pendurada em meu carro. Quando eu vejo tais coisas como aquela, eu olho para a cruz e digo, ó Deus, esse é o meu refúgio. Enquanto eu olho na cruz, eu tenho visto aquelas mulheres. Meda disse, nós não temos visto nenhuma mulher hoje que estivesse vestida com uma saia. E ela disse, Bill, olhe aquela mulher ali com aquelas pequenas tiras em volta da parte de cima de seu corpo. E disse, você quer dizer para mim que aquela mulher não sabe que isso é errado? Disse, se ela não sabe que é errado, então ela está fora de si. Eu disse, só um minuto, querida. Ela é uma americana. Ela faz como os americanos fazem. Eu disse, eu estava na Finlândia, há não muito tempo atrás, querida. E eu fui questionado ali por um homem que me fez sentar, o Dr. Maninen. E nós estávamos indo para o banho de saúde, que é chamado de sauna. E eles lhe pegavam e lhe derramavam água quente em cima, ou água sobre rochas quentes, e isso somente lhe faz suar. Então eles fazem você pular numa água gelada, e então sai de novo. Então você entra num quarto e há enfermeiras ali dentro, mulheres que esfregam os homens e eles nus os envia de volta na piscina. Eu não entrei. E eu disse, Dr. Maninen, isso é errado. Ele disse, está bem então, reverendo Branham, isso é errado. Então, e os seus médicos americanos que deixam uma mulher nua e a colocam na mesa e examinam todo o órgão sexual que ela tem? E as suas enfermeiras nos hospitais? Eu disse, me perdoe, irmão Maninen, você está certo. O que é isso? Isso são costumes. Quando eu estava em Paris, eu dificilmente pude crer nisso, que os mictórios para homens e mulheres eram os mesmos. Eu não podia entender isto, que o banheiro era do lado da rua para ambos, masculino e feminino. Eu não podia crer que, quando uma mulher ia para a praia para nadar, um rapaz e sua namorada, eles não tinham sala para se trocar.
Eles somente tiravam todas as suas roupas até a última peça, então viravam suas costas e vestiam uma pequena tira e iam nadar. Porém, isso é assim. Eles não davam nenhuma atenção a isto. Isto é um costume da França. Na África, mulheres e homens, jovens e velhos, nenhuma roupa definitivamente, andando pelas pradarias. Nunca souberam o que era um banheiro, ou coisas assim, ou um nunca saiu da visão do outro. Porém, eles não sabem a diferença. Eles não sabem a diferença. Porém, são costumes das nações. Porém, eu disse, querida, nós somos diferentes. Nós somos de uma outra nação. Nós somos peregrinos e estrangeiros aqui. Isso é o que faz estas coisas parecerem tão erradas. Pois a Bíblia disse, aqueles que professam tais coisas afirmam, eles mostram que são peregrinos e estrangeiros. Eles estão buscando uma cidade por vir. Um homem ou uma mulher na Itália, na França, na África, em qualquer outra nação, que já nasceram novamente do Espírito Santo, não fazem aquelas coisas. Eles não vestem aquelas roupas. Eles não atuam daquela maneira, porque eles são de uma outra nação, cujo governador e artífice é Deus. Nós somos do céu. O Espírito que está em você motiva a sua vida. Se você é americano, você fará como os americanos fazem. Se você é francês, você fará como os franceses fazem e criticará o outro. Mas se você é de Deus, você fará como se faz no céu, porque o seu Espírito vem de cima e ele controla você. Uma pequena coisa em que você pode olhar. Na Escritura, aqueles que buscaram esta nova cidade agiram diferente. Eles professaram que eles eram peregrinos e estrangeiros. Porém, no lado de Caim, eles se tornaram fugitivos e renegados. Porém, os cristãos eram peregrinos e estrangeiros. Um fugitivo não tem lar. Um renegado é uma pessoa horrível. Porém, um peregrino é algo real. É de uma terra real, numa outra nação, tentando encontrar seu caminho para casa. Professando pela sua vida que ele tem alguma coisa de que ele é de um outro país. Aí está a razão. Porém, todavia, aquelas pessoas que fazem isto, aquelas pessoas que vestem aquelas coisas. Deixe-me dizer-lhe, na África do Sul, quando eu vi 30 mil selvagens no seu estado natural, nus, nativos de modo geral, moças de 16, 18, 20 anos de idade, rapazes com nenhum pingo de roupa, estando ali de pé, com lamas em suas faces, e todos pintados, ossos de atravessado nos seus narizes, e pedaços de madeira pendurados em suas orelhas, e ossos humanos atravessados, ou algum osso em seus cabelos. Dentes de animais pendurados sobre eles. Nus como eles vieram ao mundo, e não sabiam disto. Porém, quando eles receberam Cristo e caíram sobre suas faces e receberam o Espírito Santo, elas se levantaram e dobraram seus braços para esconderem a vergonha de seus seios, enquanto elas saíam e encontravam roupas para se vestirem. Porque elas se tornaram peregrinas e estrangeiros para este mundo. Aleluia! Eles saíram para longe disso. Sim, Senhor. Oh, sim. Estas pessoas chamam a si mesmas de cristãs. Elas pertencem a igrejas. Elas saem e dizem, nós somos metodistas, nós somos batistas, nós somos pentecostais, nós somos adventistas do sétimo dia, nós somos isto, aquilo, é aquilo outro. Isso não tem nada a ver com o assunto. Seu espírito, a vida que está em você, motiva e diz o que você é. Jesus disse, pelos seus frutos vós os conhecereis. A igreja tem se tornado como Israel no princípio. Eles haviam visto todas as nações pagãs tendo um rei. Deus era seu rei. E eles haviam visto as nações pagãs tendo rei.
Desta forma, eles desejaram agir como as nações pagãs, e eles compraram para eles mesmos um rei. E logo que eles fizeram isto, eles entraram em problemas. Gradualmente começou a entrar. Gradualmente o mundo começou a entrar sorrateiramente para dentro deles. Finalmente culminou em Acabe. Um rei vindo só um pouco mais perto disto, um pouco mais perto disto, e finalmente espremeu a vida para fora deles. E ali se foram eles. E quando o verdadeiro rei veio, eles não o conheceram. Essa é a mesma coisa que a igreja tem feito. Ela tem adotado. Aqui está você. Ela tem adotado sistemas políticos, educações. Ela tem adotado organização, sociedades, grandes igrejas, jactanciosos pregadores que segregam. E quando o verdadeiro rei vem, eles não o conhecem. E eles estão crucificando o próprio Espírito Santo, que é seu rei. Eles não o conhecem, porém eles riem e o criticam. Como os judeus fizeram com seu Messias, a igreja está fazendo com seu Messias da mesma maneira. Eles não sabem disto. Eles não têm tido o discernimento espiritual, porque eles estão tão doutrinados com seus olhos, e o que eles veem, grandes edifícios, tentando se comparar com o mundo. Nós nunca exortamos a nos comparar com o mundo. Nós somos exortados a nos humilhar. E é a maioridade em Deus. E hoje, os evangelistas de cura nos campos, há uma tal competição. Competidores. Um diz, bem, louvado seja Deus, eu tenho tantos mil. Eu tenho um encontro maior do que você. Que diferença isso faz? Se nós temos 1 ou 1 milhão, que diferença isso faz? Somos nós fiéis a Deus? Somos nós fiéis à sua palavra? Permanecemos nós sob o teste do Espírito Santo? É isto verdade? Essa é a coisa mais importante. Porém, nós nos comprometemos sobre a Bíblia. Muitos do nosso povo pentecostal, sobre as doutrinas fundamentais desta Bíblia, se comprometem. Eu não desejo ferir sentimentos. Eu estou em minha própria igreja. E eu sinto que eu poderia somente fazer aquilo em minha igreja, porque eu estou pregando o Evangelho. Porém, há milhares de pregadores pentecostais que sabem que não há tal coisa na Bíblia como o batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Eu desafio o arcebispo ou alguém mais para me mostrar aonde alguém alguma vez foi batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, eles se comprometem porque as organizações têm feito assim. Não há nenhuma pessoa no Novo Testamento, e por 300 anos depois, pela história, senão que fosse batizada no nome de Jesus Cristo. O que é isto? Organização. Aquilo é o que fez isto. Se comprometendo. E hoje eles têm tirado todos os obreiros da rua. Eles têm tirado o pandeiro fora da igreja. Eles têm tirado toda a glória fora da igreja. E tem pregação de seminários, aquela pregação crista de galo, toda polida em sociedade, e suas mulheres vestindo shorts e vestidos que colam ao corpo, e homens fumando cigarros e jogando e dizendo piadas sujas. Isso é uma desgraça na vista de Deus. Eu sei que isto é rude, porém é tempo de alguém dizer alguma coisa. Se comprometendo, consentindo, agindo como o mundo. Eu não me importo se eu tenho que permanecer sozinho, com ninguém a não ser somente com Deus. Eu pregarei a verdade da Bíblia de Deus e a defenderei. Se eu morrer ainda defenderei a verdade. Certamente, nós desejamos a verdade. Eu não serei medido de acordo com a igreja, porém, de acordo com a palavra de Deus, eu desejo ser medido. Porém, Dalila, você notou? Ela sabia que Sansão tinha um poder. E ela não sabia aonde era posto aquele poder. Ela não podia dizer o que era aquele poder. Porém, havia algum grande poder que Sansão possuía. E ela desejava encontrar isto. E assim como Dalila, ela continuou tentando persuadir Sansão em busca da sua beleza.
Oh, ela se vestia realmente sexual, e ela andava perante ele, e ela dava um risinho abafado como algumas das pequenas adolescentes de hoje, e assim por diante. E quando vocês atuam como alguma outra coisa, uma striptease tentando conseguir sanção para ela. Isso é a mesma coisa que o mundo tem feito à igreja. Agora, onde está seu grande poder? Bem, se nós nos organizarmos, isso quebrará o poder. A Igreja Católica fez isto. Porém, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E Lutero saiu. Então eles se organizaram novamente. Se você me amarrar com uma outra corda, isto me segurará. Assim eles fizeram. E os filisteus sobre ti, Sansão. O que aconteceu? Wesley saiu e quebrou as cordas. Agora você tem me enganado todo o tempo. Você não sabe que eu lhe amo, Sansão? Está bem, diga-me a verdade no seu coração. Está bem, me amarre com uma outra corda. Está bem, agora nós faremos isso. O que é isso? Isso é a corda denominacional. Deixe-me ser livre, porque eu não tenho nenhuma denominação. Então eu lhe digo, você me fará falir. Deste modo, para fora vieram os pentecostais. Aonde está o seu poder? Os filisteus vêm sobre ti, e ele quebrou as cordas novamente. Porém, agora o que sucedeu? Isto tem tomado os pentecostais. Os grandes doutores em divindade para os seus pastores. Algum grande homem. Eles têm tido somente tanta escola e rituais quanto os metodistas, ou batistas, ou qualquer um do restante deles tem tido. Entre numa igreja e você não pode ouvir um amém, simplesmente tão frio quanto um grupo de esquimós que acabou de sair do Polo Norte. Frios, indiferentes. E agora os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Os filisteus vêm sobre ti, Estados Unidos. Onde está aquela unidade de espírito? Onde está a unidade de Pentecostes? As Assembleias de Deus é a unida, e a Igreja de Deus é isto, aquilo outro, cada um com um ismo diferente, este com isso e este com aquilo. Nós estamos tão quebrados que você pode ir numa cidade para realizar um reavivamento. Se uma igreja patrocina isto, o restante delas nem mesmo comparecem. Os comunistas vêm sobre ti, Estados Unidos. Onde está nosso poder? Onde está nossa glória? O que é isto? Porque nós fomos após a sabedoria do homem, ao invés do poder de Deus. Ora, eles têm tido nossos pregadores e coisas que estão tão formais e engomados, até que eles têm nos organizado ao ponto que nós ficamos tão engomados e de pescoço duro, até que as pessoas, você nem ouve mais um grito na igreja. Você nunca ouve ninguém clamar? O assento dos que choram está colocado no porão? Não há mais glória na igreja? Tudo o que nós fazemos é somente nos assentar sossegados, tão formais quanto nós possamos ser. Nós não estamos livres, nós estamos amarrados. O diabo, com seus demônios modernos, tem amarrado a igreja do Deus vivo. Correto. Não há mais poder na igreja? Não há mais liberdade? As pessoas estão tão engomadas e formais. Ora, Deus pode vir no meio do povo pentecostal e mostrar que Ele é Deus e provar seus sinais da sua ressurreição. Isto nem mesmo os estremece. Glória! Ora, isto é uma desgraça. Eu ando pelo país, Deus operando sinais, e as pessoas sentam e... Bem, eu suponho que aquilo está bem. Eu sei que isto pode ser feito. Isto não os move. Por quê? Eles estão acorrentados com Dalila, o mundo. Eles estão em grilhões. Agora eles até mesmo os têm colocado acorrentado numa confederação. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. O que você fará acerca disto? Nós temos tido grandes denominações, certamente. Nós temos tido o maior número de membros do que nós alguma vez tivemos. Porém, onde está o Espírito? Onde está o Espírito Santo? Isso é o que o diabo tem feito. Tem procurado entrar para dentro da igreja. Continuou procurando entrar para dentro da igreja. Venha para cá. Eu lhe darei um grande e enorme tabernáculo aqui se você somente fizer isto. Se você tirar aquele pregador fanático que você tem e pegar um homem, um doutor em divindade que tenha senso, nós construiremos uma igreja bela, enorme e clássica. E nós seremos como o restante deles. Que vergonha!
Seria melhor ter um homem que não soubesse a diferença entre grão de café pela metade e feijão, porém fosse cheio com o Espírito Santo, que estivesse sem compromisso pelo poder de Deus. Porém, isto se tem tornado tão engomado até que algum pobre santo possa romper no meio de um encontro e falar em línguas, ou gritar um pouquinho, ou fazer algo, e o restante deles darão uma olhadela e se admirarão. O que foi isso? Bem, me pergunto por quê. Deve ser um fanático que apareceu em algum lugar. Vocês sabem que essa é a verdade. Algum pobre santo dá um passo para dentro e fica suficiente feliz para levantar suas mãos e chorar e louvar ao Senhor. Alguém que gritará amém para a pregação do Evangelho, e o restante deles virarão para ver o que ele disse. Isso é pentecostais. Qual é o problema? Vocês estão se moldando segundo os metodistas, segundo os batistas. Eles se moldaram segundo os católicos se moldaram segundo o inferno. E todos juntos, isto tudo junto segundo o inferno. Correto. Dalila tem tentado fazer você entrar em grandes igrejas. Ministros bem treinados e educados tomam a classe melhor. Bem, sabe, o fulano de tal aqui embaixo é um milionário. E se nós pudéssemos fazê-lo vir para a nossa congregação, que coisa! Se ele não nasceu de novo, então ele não merece estar ali. Eu não me importo se ele tem $1 milhão. Se ele possui 40 Cadillacs, seja o que for que ele tenha. Ele tem que nascer de novo, vir diretamente para um novo nascimento e ser regenerado pelo Espírito Santo e sair fora dali em um novo nascimento, soltando ranho, me perdoem, clamando e gritando e fazendo um berreiro como o restante deles fazem e viver uma vida depois para provar que ele o tem. Amém! Isso é o que você necessita. Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Os comunistas vêm sobre ti. O mundo vem sobre ti. O diabo vem sobre ti. Eles voltam e veem o Espírito de Deus operando milagres e fazendo coisas da sua ressurreição. O que Jesus prometeu, eles dizem, você sabe, eu penso que o irmão Branham tem muita telepatia mental. Meu pastor disse que isso era do diabo. Você, pobre hipócrita, infiel, iludido, todo polido, você, lobo em pele de ovelha. Jesus disse, se vós tivesses me conhecido, vós teríeis conhecido o meu dia. Porém, vocês tomam um grupo de Saúls que tenta fazer vocês como o restante do mundo. Nós desejamos um grupo de homens de Deus que não se comprometam sobre a palavra, porém preguem a verdade e permaneçam no batismo do Espírito Santo. Porém, o que o mundo tem feito? Ele tosquiou todo o seu poder. Você nasceu nazireu, Pentecoste. Porém, o mundo certamente tosquiou o seu poder. Agora está somente tão engomado como o restante deles. O que nós vamos fazer? O que irá suceder? Há uma coisa gloriosa de que eu posso pensar para terminar o texto. Enquanto Sansão estava amarrado, nós não podemos ter um reavivamento. Ouça o nosso fiel irmão Billy Graham, reavivamento em nosso dia. Ouça a Oral Roberts clamando, reavivamento em nosso dia. Ouça o restante deles, reavivamento em nosso dia. Como nós podemos ter um reavivamento quando nós estamos amarrados? Nós temos amarrado o Espírito Santo com as nossas organizações e tradições, e nós não podemos ter um reavivamento do Espírito Santo. How many knows the song, I will praise him, praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away his sin. Let's sing it now. I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away his stain. Don't you feel all scoured out? Raise your hands and say, oh, that makes me feel good.
Brother, I love those old-time songs, don't you? They go down to the heart. I will praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people. For